Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Câmara em Destaque aqui nos canais do Portal Éder Luiz. Conosco hoje o vereador Diego Bairros. Seja bem-vindo mais uma vez, vereador. Muito obrigado, Éder. É sempre importante nós aproveitarmos esses espaços para falar um pouco mais em relação ao nosso trabalho, para comunicar à população, né? As pessoas precisam compreender que nós precisamos constantemente prestar contas à população e, obviamente, esse é um espaço importantíssimo, a gente precisa aproveitar. Mais um ano que está encerrando, né? Um ano de muito trabalho também, né? E com certeza nós temos muitos assuntos aqui para tratar, né? Primeiro, vereador, o vereador trabalha muito em parcerias público-privadas, né? Dá para a gente falar aqui de emendas à lei orgânica também, né? Recursos aí que vieram também destinados à PAI, entidades esportivas, enfim. Nós vamos começar falando então das parcerias público-privadas, né? Como é que foi que o vereador atuou nesse aspecto aí? Éder, eu sou um entusiasta e acredito muito que o poder público precisa de parcerias, assim como também a iniciativa privada precisa de parcerias. Então, eu acredito que quando nós conseguimos unir o melhor do poder público e também o melhor da iniciativa privada, nós alcançamos uma parcela maior da população e a gente alcança o resultado. Em relação ao orçamento desse ano que você me fazia a pergunta, nós fizemos uma emenda à lei orçamentária do município para o próximo ano, destinando mais recursos para os alunos de educação especial. As pessoas precisam entender. A lei orçamentária anual é o principal instrumento que o município faz ali as suas contas, ele estima as suas receitas, o município ele estima os seus investimentos para o próximo ano, ele cria um documento a partir disso e ele encaminha ao Poder Legislativo para que os vereadores decifrem aquilo, para que os vereadores estudem esse orçamento e aprovem. Uhum. Né? Nós recebemos no mês de outubro ainda, né, o orçamento para o próximo ano, a LOA, que nós chamamos. Né? No começo acho que eu fiz uma confusão. Aqui é tanta sigla também, tem a LOA, tem a LDO. A LDO então, a LOA é a Lei Orçamentária Anual. É disso que nós estamos falando aqui. Isso mesmo. A Lei Orçamentária Anual nós recebemos e a partir daí nós passamos a estudá-la, né? Porque, como eu disse, ali está o descritivo de tudo que o município possivelmente vai arrecadar, reajustado a inflação, né? Reajustado os índices, e também tudo que o município vai investir. Analisando esse documento, nós visualizamos que havia necessidade de a educação especial receber um aporte maior de recursos. Imediatamente conversamos com os outros 8 vereadores e também com o próprio Poder Executivo e fizemos essa emenda de R$150 mil a mais para atender os nossos alunos de educação especial. E já te fazendo gancho em relação, porque isso tem a ver com as parcerias público-privadas, né? As entidades que atendem as pessoas com algum tipo com algum tipo de deficiência ou síndrome são normalmente entidades do terceiro setor ou da iniciativa privada. Então, eu acredito muito, Éder, que quando nós associamos isso em todas as esferas, a municipal, a estadual e a federal, a iniciativa privada, a possibilidade de êxito é maior. Porque, em vários aspectos, a iniciativa pública ela precisa ter um atendimento prioritário, em outros, a iniciativa privada ela desenvolve uma expertise muito mais rápida. Vou te dar um exemplo em relação a estradas, em relação a portos, em relação a aeroportos. Eu sou bastante crente na ideia de que a iniciativa privada, nesses aspectos de infraestrutura, precisa caminhar junto com o setor público para fazer os investimentos e também para ter o seu lucro, né? Isso ajuda a movimentar a economia e nós aproveitamos o melhor de ambas as partes. Ótimo. E já existem exemplos disso, né, em nível nacional, né? A gente fez um debate esse ano em torno das ferrovias e há um marco que, em breve, quem vai trabalhar ferrovias no Brasil é a iniciativa privada. Por exemplo, né, tem uma empresa que quer construir uma ferrovia até no porto, o investimento vai ser dela, não vai ser público, né? Isso é muito importante, porque pode desenvolver setores da economia, né? É muito importante, Éder, porque o volume de recursos empregado em uma obra dessas é muito grande. Sim. O poder público precisa focar suas forças em uma saúde pública de qualidade, em uma educação pública, em uma segurança pública de qualidade, né? Todo o arcabouço socioassistencial de atendimento à população precisa ser a prioridade do poder público, né?
Para as iniciativas de infraestrutura, eu não tenho dúvida que a melhor alternativa é nós focarmos nas PPPs, que a gente chama, né? Que são nas parcerias público e privadas. Isso é importante porque, às vezes, o Estado ele não tem a perna para garantir aquele investimento. Eu vou dar um exemplo em relação às ferrovias que tu me questionava agora, né? A ferrovia que é sonhada por todos nós a leste e oeste, que resolveria um problema inimaginável, que é você escoar a produção por uma ferrovia, desafogar as nossas rodovias, né? Por consequência, conservando melhor as rodovias nossas. O Estado, o próprio país, aliás, o país não, mas enfim, o Estado ele não vai ter pernas para fazer um investimento dessa envergadura. É importante que a gente possa trazer a iniciativa privada junto para que ela possa fazer os investimentos e, por consequência, explorar. Né? Explorar essa ferrovia posteriormente. Mesmo assim, os nossos ganhos em relação a custos e após o investimento, a empresa tira em determinado tempo. Sim. Então, é extremamente importante que se avance nisso. Não entendo até hoje como nós não avançamos nesse aspecto, né, em relação à ferrovia, falando especificamente, porque ela resolve um problema nosso, crítico. Né? A nossa região oeste é a maior produtora do estado e uma das maiores do país de carne suína e de aves. Sim. Nós temos uma carência bastante grande, Éder, em relação a grãos. Nós precisamos trazer grãos para abastecer essa produção nossa do centro-oeste e da Argentina e Paraguai. Também, então, exatamente. Se nós não tivermos ferrovias e que tragam esse grão até Chapecó, até a região oeste, para chegar até em Joaçaba, a nossa produção ela vai sendo espremida, e outras regiões que detêm uma infraestrutura melhor acabam passando nós e nós ficamos para trás. Isso gera mais competitividade. Então é muito importante as parcerias. Temos exemplo de agroindústrias que já migraram, né? Que eram daqui da nossa região, já migraram para o centro-oeste do país por conta disso, né? Questão da logística, principalmente. Vereador, quando a gente fala aqui nessa questão de emendas, né? Ao orçamento aí, o vereador falou 150 mil para a PAI e também tem entidades esportivas contempladas nisso, né? Essas emendas são determinadas pelos vereadores, mas esse valor ele sai do executivo, é isso? É justamente isso. Todo o valor que é destinado a alguma entidade, todo o valor que é destinado a qualquer empresa que dedique-se ao poder público sai do poder executivo. Obviamente, a autorização, Éder, para que esse valor seja destinado, ele passa pela autorização do Legislativo. Então, Joaçaba tem uma cultura maravilhosa de entidades esportivas. A nossa experiência em relação a entidades esportivas, ela é exitosa e ela mostra resultados. Eu vou dar 2 exemplos aqui simples, mas eu sei que eu vou ficar devendo alguns. Eu vou te dar o exemplo da Jovem, em relação ao vôlei. Tem uma história fantástica. Que ganhou tudo esse ano. Né? E a Associação de Badminton. Para ficarmos em 2 exemplos. Então, enquanto outros municípios têm que estar fazendo todo o investimento e criar toda uma infraestrutura para essas modalidades esportivas, Joaçaba tem uma série de associações que tem uma série de pessoas voluntárias que recebem o fomento do poder público e tocam grandiosamente e perfeitamente os trabalhos. Então, essas entidades que recebem recurso público através do fomento precisam cada vez mais ser incentivadas porque elas trazem resultados. Porque a gente sabe o que o esporte faz, o que ele modifica a vida de uma criança e de um adolescente. Então, essa cultura de Joaçaba, de investimento, de criação de entidades esportivas que trazem resultado, que tiram a criança da rua, que proporcionam um esporte, precisa ser incentivada. E é através disso que nós aprovamos a Lei Orçamentária Anual com os recursos para o fomento para essas entidades. Perfeito. Vamos falar, vereador, de fortalecimento da compreensão do que é cidadania e participação popular, né? E temos aqui também um projeto muito interessante que vai ser implantado, né? É a Câmara Mirim. Já está sendo pensado aí para o futuro ano? Gestacionada, né? Um projeto pensado com a Secretaria Municipal de Educação e também com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um sonho bastante antigo. A vereadora Adisneia, que esteve em outra oportunidade no programa aqui, que atualmente é a nossa presidente, também entusiasta. A ideia
é de nós dois, é de nós dois, né? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que a população precisa ter uma compreensão de quais são os direitos seus, e esse processo de cidadania, de participação, precisa iniciar cedo. O nosso aluno, na nossa escola, independente dela ser uma escola municipal, estadual ou particular, precisa compreender, Éder, que ele ocupa um lugar na sociedade e ele precisa, a partir disso, ser um agente de modificações, de mudanças. E nessa esteira desse processo de fortalecimento da cidadania, nós tivemos a ideia, enfim, como outras câmaras já o fizeram, de criarmos a Câmara Mirim. O que é a Câmara Mirim? É um projeto onde nós vamos estar conversando com todas as escolas municipais, estaduais e particulares também, e vamos estar formulando um projeto onde as escolas elejam um representante. Né? A ideia, o escopo, o esqueleto é esse. As escolas, cada uma elegerá um representante do 9º ano. Estou aqui exemplificando, né? Vai poder fazer as modificações. Esse representante, ele vai ser um vereador mirim. E, mensalmente, ele vai se reunir com os colegas na Câmara de Vereadores, utilizando a estrutura da Câmara de Vereadores para fazer o seu trabalho. E qual será esse trabalho? Serão estudos relacionados à política, relacionados ao município, e ele também terá uma sessão plenária onde esse vereador de 14 ou 15 anos, ele terá a oportunidade de propor as mudanças que o município precisa, através da ótica do adolescente. Então, será uma experiência, né, o legislativo quer proporcionar a esses adolescentes uma experiência, tanto lá o processo eleitoral dentro da própria escola, para que esses alunos compreendam o que é um processo eleitoral, até os representantes eleitos dentro do legislativo. Porque nós precisamos entender, Éder, que além de prepararmos as pessoas para serem bons empresários, para serem bons médicos, bons engenheiros, enfim, qualquer tipo de profissão, é importante que nós preparemos os nossos jovens para a política também. Né? Claro, o futuro nosso depende de uma gestão pública ocupada por cidadãos eficientes. Então, o objetivo desse projeto é nós criarmos uma rede dentro de todas as nossas escolas públicas e privadas para desenvolver a cidadania e colocar o jovem em um lugar de protagonismo. Perfeito. Com certeza vai ser um projeto bem exitoso que vai trazer muito benefício para a comunidade. O vereador também tocou aqui num assunto ao longo do seu mandato, tem tocado, né, que é a questão da proximidade do poder público com as pessoas, né, que muitas vezes acaba ficando aí em segundo plano, as pessoas se afastam, não querem saber de política, tomam exemplos negativos que nós temos em nível nacional e, é claro, em municípios também, e acabam transferindo e não quero me envolver em política. Mas o cidadão ele precisa estar próximo, né? É necessário. E o contrário também, né? O poder público cada vez mais próximo. Né? Éder, essa é uma questão que é crucial. Né? Nós precisamos entender que quando o poder público ele se afasta do cidadão, outras formas de poder se aproximam. Então, nós precisamos entender que o poder público ele precisa estar presente através dos seus agentes públicos e também de infraestrutura. Perfeito. Quando o município ele cria um loteamento novo, um novo bairro, distante do centro da cidade, o poder público precisa investir em infraestrutura nesse bairro. Eu não posso criar um conjunto habitacional novo a 15 quilômetros da cidade e não ter uma escola, e não ter uma unidade básica de saúde. Nós precisamos dotar essa população de infraestrutura. E uma das formas de o poder público estar próximo a essas pessoas é com a infraestrutura básica de atendimento público. E é esse ponto que nós batemos com frequência. Nós temos vários bairros, alguns deles longe do centro da cidade, que carecem de infraestrutura básica. Né? E nós temos dialogado muito com o Poder Executivo em relação a isso. Vou te dar um exemplo. O bairro Armindo de Medeiros Aro, lá no Autódromo. Né? É um bairro que, quando ele foi criado, ele não tinha infraestrutura nenhuma, nem asfalto, em rua nenhuma. Ou seja, nós criamos um bairro distante do centro da cidade, com 1 ou 2, 3 linhas de ônibus ao dia, ou seja, isolamos uma população. O poder público se afastou dessas pessoas. Sim.
De que forma nós vamos estar próximo a essas pessoas? Me recordo, Éder, que em 2012 eu trabalhava de assessor parlamentar e nós conseguimos a creche, que lá está hoje instalada. Fomos à inauguração. Na época, a administração ela tinha um outro entendimento em relação ao local daquela creche, mas desde aquela época, acho que eu tinha uns 22 ou 23 anos, nós tínhamos entendimento de que o local, para se desenvolver, precisava da presença do poder público. E destinamos emenda para ser feita aquela creche que está lá hoje, que é uma creche, é modelo nacional, inclusive. Lá está a creche hoje, instalada e atendendo a população. O segundo passo, em 2014 e 2015, avançamos com uma unidade básica de saúde próxima ao bairro, que é a do São Brás, né? Que a população era atendida na Vila Remor. Então, ou seja, mais um equipamento de infraestrutura próximo às pessoas. E, no ano retrasado, ajudamos a administração a aprovar um financiamento para o asfaltamento até o autódromo. Certo. Né? Ou seja, levando infraestrutura para essas pessoas. Não há como o poder público querer que uma região se desenvolva e seja livre da criminalidade, por exemplo, se a infraestrutura pública não estiver lá. Se a infraestrutura pública não estiver lá, a criminalidade vai se instalar. Né? Outros agentes vão se instalar. Então, é muito importante, Éder, isso, e é uma luta nossa constante em todos os bairros, para que o Estado se faça presente, através de infraestrutura, através de saneamento básico, você leva a dignidade para as pessoas, né? Através de um parque infantil. Sim, uma iluminação de qualidade. Né? Uma iluminação pública de qualidade. Então, todo esse arcabouço de infraestrutura é a presença do próprio Estado. Né? E aí a gente entra com a questão de segurança pública, o policiamento, enfim. Mas eu discuto muito essa situação com o Poder Executivo, porque nós não podemos ter ideia de jogar as pessoas para longe e abandonar as pessoas. Nós não podemos ter essa ideia. Nós precisamos estar próximos. Importantíssimo essa ideia e vem de encontro a uma grande necessidade, né, que é de realmente, foi citado um bairro, né, mas a infraestrutura precisa estar presente, né, em todos os locais, né, com investimentos. Né. Bom, outro ponto importante, vereador, é o tratamento de resíduos sólidos, a coleta seletiva. A gente tem visto aí um movimento muito grande para que seja feita nos bairros e principalmente no interior também, né, e já tem dado algum resultado, não é? É justamente isso. Veja, Éder, nós estamos no século XXI, onde nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que é uma carta, é um documento, eu diria que os ODS são um documento preconizado pela ONU, que é a junção de todos os países, né? É a formalização de um acordo entre todos os países, onde todos se comprometem a lidar melhor com o meio ambiente. Questão básica, que vem tardiamente, mas ela vem. E os municípios precisam estar fazendo a sua parte na ponta. De que forma? Com saneamento básico, recolhendo o lixo das pessoas e, principalmente, tendo uma política pública efetiva de reciclagem desse material que recolhe. Né? Não se admite mais os lixões que nós tínhamos há um tempo atrás, que aí gera uma série de poluições. Então, nessa esteira do debate, que é complexo, né, em relação aos ODS, nessa mesma esteira nós temos tratado com a administração em relação à reciclagem, em relação à coleta seletiva no município. O município avançou, isso é importante que se diga, mas nós acreditamos que pelo tamanho que Joaçaba tem, pela qualidade de vida que nós temos no município, nós teríamos que ter avançado mais. Em relação à coleta seletiva, nós não temos uma cobertura em todos os bairros. Sim. Não temos ainda. E isso deveria ser, pelo menos, para todos nós, tanto do Legislativo quanto do Executivo, um motivo de preocupação. Né? Porque nós precisamos, antes de mais nada, educar a população precisa ser educada para separar o seu lixo e a população precisa ter o serviço à disposição. Porque a população paga a taxa de lixo. A população não se incomoda em pagar. Eu sempre digo que a população não se incomoda de pagar um imposto ou não se incomoda de pagar uma taxa, desde que seja oferecido a ela o serviço. Sim, com certeza. Então, eu vou dar um exemplo. O bairro onde os meus pais moram, Jardim das Hortênsias, é um bairro que não tem a coleta seletiva ainda. O bairro Armindo de Medeiros, que é próximo, tem. O caminhão passa pelo nosso bairro e não entra. Né? Então, as pessoas me questionam, Diego, mas de que jeito?
como que nós não temos a coleta seletiva ainda aqui? Né? Aí você explica para as pessoas que precisa de um aditivo no contrato, porque a prefeitura tem um contrato. Então, são algumas burocracias que precisam ser vencidas para que a gente alcance esses objetivos. Vejam, nós estamos em 2022, entrando já para 2023. Né? E nós não temos ainda um processo de coleta seletiva em todos os nossos bairros. E isso deveria ser um motivo de preocupação para todos nós. Porque reciclagem é um negócio muito básico. O jeito que nós lidamos com a natureza e com o meio ambiente é do nosso dia a dia, deveria ser ensinado para todas as crianças todos os dias na escola. Tem que ser ensinado. Sim. O futuro do planeta, por mais apocalíptico que seja, às vezes as pessoas tendo as previsões, mas ele depende das nossas ações, de cada município. Então, os municípios precisam estar fazendo a sua parte. E qual é a sua parte? É disponibilizando infraestrutura para que as pessoas possam ter acesso a destinar o seu lixo da forma correta, um incentivo fiscal para que as pessoas possam ter energia solar nas suas casas. O município tem como elaborar as políticas públicas destinadas a isso, mas o gestor público precisa observar isso como uma prioridade e aplicar. Exatamente, é importantíssimo e a gente já evoluiu bastante nisso, né? Mas é aquilo que o vereador falou, as pessoas têm o entendimento, mas não têm o serviço à disposição para poder estar utilizando, né? E aí não compreende por que não tem uma coleta seletiva, né? Importantíssima essa discussão. Vereador, o ano está encerrando, o nosso programa também, né? Essa segunda participação, mas no ano que vem a gente tem certeza que teremos muito mais assuntos aqui para debater, para discutir, e fique à vontade aí para convidar as pessoas para participarem, debaterem, não só nas reuniões da Câmara, mas nas suas redes sociais também, né? Éder, eu agradeço o espaço, é sempre muito importante estar aqui, nós temos que aproveitar todos os espaços, como eu falava no começo, nós precisamos aproveitar todos os espaços para estreitarmos esse relacionamento com a população. Nós precisamos estreitar. O político, mesmo sendo vereador de uma cidade pequena do interior, até o deputado, ele não pode ser uma figura abstrata e distante das pessoas. Ele precisa ser alguém próximo, alguém que escuta. O vereador, ele é o elo mais próximo do poder público e das pessoas. Nós precisamos ter essa efetividade de comunicação com a população. Então, eu gostaria de desejar um 2023 muito melhor para todo mundo do que foi esse ano que está acabando agora. Pedir às pessoas que confraternizem, que se deem bem, né? A sociedade ela evolui quando nós criamos um ambiente de harmonia e de paz. Então, esse é o desejo que eu tenho para o próximo ano. Em relação ao mandato, as pessoas me conhecem já, sabem como acompanhar, eu tento estar fazendo sempre uma comunicação limpa e direta com as pessoas, e eu acho que isso traz resultados para a população e, obviamente, para o mandato. Então, fica aqui o nosso abraço e à disposição sempre de estar respondendo a todo mundo. Muito obrigado, vereador Diego Bairros, conversou conosco aqui no Câmara em Destaque, toda semana um vereador conversando conosco, trazendo suas ideias, opiniões, o seu trabalho a serviço da nossa comunidade. Muito obrigado a todos que acompanharam, até o próximo programa.